Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja Deus por mais um momento. Glorificado seja Deus por mais uma palavra. Glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, na sua casa e na sua família. Glorificado seja Deus por neste momento tocar o meu coração para levar essa mensagem até você. Abra sua mente e o seu coração e peça a Deus para que você ouça com atenção e aguarde essas palavras em seu coração. Palavra que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a seguir. As primeiras convenções. As primeiras convenções. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. Aleluia, Jesus. Dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exaltava, dizendo: salvais vós destas gerações perversas, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias eis que acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Glorificado seja Deus, meus amados, por essa mensagem. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa palavra é digna e aceitável. É muito lindo. Nós vemos nessa mensagem o que a palavra vem falar ao meu e ao seu coração. Nós vemos que essa mensagem, ela vem falar as primeiras convenções. As primeiras convenções, quando os apóstolos pregavam,
cheio do Espírito Santo, quando se encheram do Espírito Santo. Nós vemos, meus amados, nessa mensagem que a palavra nos fala, aonde lá no versículo 38 a mensagem vem dizer, no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Meus amados, arrependeis vós enquanto há tempo. Buscais a luz enquanto podem achar. Jesus está voltando. Jesus está voltando e você vai querer ficar ou você vai querer ir para o lugar que Jesus disse? Vou preparar vós lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Você vai querer ir ou você vai querer ficar? Você nasceu para ser vencedor, não. Você nasceu para ser vencedora, minha amada. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus. Não somos deste mundo. Nós somos escolhidos porque o Senhor nos escolheu. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Jesus Cristo foi preparar um lugar para todo aquele que nele crê. Como os apóstolos perguntaram, quando os homens perguntaram aqui aos apóstolos, e disse-lhe Pedro: arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Uma pergunta que eles fizeram aos apóstolos. E a resposta é simples ao seu coração. A resposta que você está precisando neste dia é simplesmente você se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Talvez você esteja aí dizendo: eu não tenho mais jeito. Eu não vou ser crente por causa que fulano errou. Não vá por fulano nem por ciclano. A salvação é individual. A sua salvação depende de você. Quando Jesus voltar, você não vai esperar por ninguém. Você não vai levar seu filho. Você não vai levar sua mãe, seu irmão, seu pai, seu amigo. Você não vai levar suas fazendas, suas riquezas, seu orgulho, o seu nariz empinado. Você não vai levar nada disso, não. Quando Jesus voltar, ele vai levar apenas aqueles que verdadeiramente estiver arrependido. O próprio Pedro fala aqui: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. É simples, meus amados. Deus entregou o seu único filho por amor de mim, por amor de você. O que ele quer apenas de mim e de você é que nós aceitemos ao seu filho, a quem ele entregou por amor de nós. Ele quer apenas que você aceite o filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. É muito simples. Para que você possa gozar do lugar que o filho foi preparar para mim e para você. Jesus está lá na porta todos os dias. Jesus está lá pedindo para entrar, pedindo para que você abra o seu coração, pois o inimigo, ele chega, entra, bagunça a sua casa. Ele bagunça a sua casa e fica a bagunça. E depois ele vai lhe acusar por você ter dado lugar para ele bagunçar a sua vida, a sua casa.
e a sua família. Depois ele mesmo vai te acusar. Jesus não, Jesus chega e quer organizar a sua casa. Mas Jesus organiza se você der lugar. Se eu e você dermos lugar, ele vem e arruma a nossa casa. Meus amados, eu quero dizer para vocês que você aceitando a Jesus, você não vai deixar de ser perseguido, você não vai deixar de ser caluniado. Você não vai deixar de ter pessoas falando de você. Aí é que as pessoas vão falar. Mas para isso você vai ter um advogado, um juiz, um promotor, todos os promotores, juiz dos juízes, o advogado dos advogados, para lhe defender. Você não vai mais precisar se defender. Você vai apenas precisar obedecer a ele. Se você obedecer, não se preocupe com nada. Com as tempestades que vinha, porque ele está no barco. Não se preocupe se jogarem você dentro da cova dos leões. Ele enviará o seu anjo para te proteger. Não te preocupe se tu for jogado dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Ele entrará contigo no meio do fogo. Não te preocupa se tu for jogado na cisterna como José. Ele colocará os próprios que te jogou na cisterna para te pegar pela mão, para te mandar para o lugar onde tu vai receber tua coroa de honra. Oh, aleluia. Referente a esse ponto aqui, do versículo 38, a palavra vem falar: o arrependimento, o perdão dos pecados e o batismo são condições prévias para o recebimento do dom do Espírito Santo. Mesmo assim, o batismo em água antes do recebimento da promessa do Pai não dava-se dito como condição prévia absoluta para a plenitude do Espírito, assim como assim como o batismo no Espírito não é uma consequência atômica do batismo em águas. Aleluia, Jesus. Na situação em apreço, Pedro exigiu o batismo em água além do recebimento da promessa, porque na mente dos seus ouvintes judaicos o rito do batismo era pressupostos como parte de qualquer decisão de convenção. O batismo em água, contudo, não precedeu o batismo no Espírito Santo. Nas ocasiões registradas em 9:17. Meus amados, como nós vemos que a palavra de Deus vem falar que lá nos outros livros, nós vemos que João o batizava com água. João vem na frente batizando com água. E Jesus
Jesus foi batizado com água. E logo que Jesus foi batizado com água, daí desceu sobre ele a pomba. E ele foi batizado também com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Nós vemos que a partir do momento que Jesus foi batizado nas águas, já veio a pomba, desceu a pomba sobre ele, o Espírito Santo. O Espírito Santo em forma de pomba. Daí então, a palavra diz que eis aqui o meu filho amado a quem me comprai. Nós vemos que primeiro Jesus foi batizado nas águas. Como eu e você, que não nascemos dentro da igreja, teve o primeiro batismo de nascimento, né? Como nossos pais da religião católica batizavam os filhos, até hoje ainda batizam no batismo do padre lá que faz. Mas logo depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos um desejo em nosso coração: se batizar nas águas, para que nós possamos receber o Espírito Santo. Daí então, o desejo nosso é ser batizado nas águas, para que nós venha ser batizado também no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Nós vemos nessa mensagem, neste ponto, a qual fala os apóstolos, Paulo, os da casa de Cornélio, cada crente, depois de se arrepender dos seus pecados e de aceitar Jesus Cristo pela fé, deve receber o batismo pessoal no Espírito Santo. Vemos no livro de Atos o dom do Espírito Santo sendo conscientemente desejado, buscado e recebido. Oh, aleluia! Desejado, buscado e recebido. Olha como isso é maravilhoso, meus amados. Logo que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que ter o desejo de buscar e receber o Espírito Santo. Quando é que nós buscamos o Espírito Santo? Orando, pedindo a Deus que limpe a nossa mente, o nosso coração, que nós renuncie à carne para receber os dons espirituais. Meu amado, mas talvez você venha me dizer, é muito difícil você deixar as coisas mundanas. Mas o que Jesus quer é que você dê apenas o primeiro passo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode ter certeza que Deus nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. E quando nós temos um desejo em nosso coração de aceitar a Jesus, muitas pessoas têm vontade, têm desejo de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas muitas pessoas ainda são apegadas às coisas mundanas. Se você analisar bem, as coisas do mundo só lhe dá prejuízo, só nos dá prejuízo. Você vai para uma festa, você passa a noite na festa bebendo, dançando, pulando, gritando. Quando é no outro dia, você está arrependido, porque gastou seu dinheiro, está de ressaca. Se você for para uma festa dos crentes, geralmente ela é de 6 até meia-noite no máximo. É tempo suficiente de você se alegrar na presença do Senhor.
Daí você vai para casa, quando você sai daquela festa ali, você sai cheio do Espírito Santo. Você sai cheio. Você não sai vazio. Se você der lugar, você sai dali preenchido, com seu coração preenchido. E no outro dia você está alegre com a palavra que Deus, com a sementezinha que Deus plantou no seu coração. A alegria é enorme. Você conhece pessoas diferentes. Cada dia você lidar com pessoas que lhe apoiam, que lhe dão forças. É muito lindo, meus amados, você aceitar a Jesus. Aí você vê pessoas ali que só te apoiam. Dentro da igreja também tem pessoas críticas, pessoas que não te incentivam. Mas só de você aceitar a Jesus Cristo, você já tem um incentivador. E ele vai colocar no seu caminho as pessoas certas para te dar força. Nós vemos que muitas das vezes tem pessoas que dizem, eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu não vou ser crente porque pastor fulano de tal faz isso, crente fulano de tal faz isso. Não. É ele. Não são todos que fazem errado. E se fizer, ai daquele que fizer, porque o Senhor cobrará. O Senhor o colocar ele no seu devido lugar. Mas, meus amados, nós estamos aptos, mesmo sendo crente, a errar. Nós não somos perfeitos. Só há um que é perfeito, Jesus Cristo. Aí pessoas dizem, eu não vou ser crente porque pastor fulano de tal fez isso, crente fulano de tal fez isso. Fulano, eu não vou ser crente para ser como fulano. Já acusa. Mas ao invés de você estar acusando alguém e não ser crente por causa dele, não vai ser crente por causa dele, não. Vai ser crente por causa de Jesus. Vai ser crente pela gratidão da vida que Jesus lhe deu. E por até aqui ter sustentado o Senhor. Não vai ser crente por mim nem por ninguém, não. Mas pegue alguma coisa de mim como exemplo. E diga para você mesmo, eu não vou ser crente como o irmão Jair, cheio de falhas, cheio de defeito, não. Eu vou mostrar para ele o que é ser crente. Você pode ter certeza que se você fizer isso e contar o seu testemunho, eu vou me espelhar em você. Mas não seja crente baseado na minha pessoa, não. Seja crente por gratidão a Deus, por Ele ter te escolhido e por Ele ter te mantido de pé. É bem provável que o meu testemunho venha mudar o seu aspecto de ver as coisas melhor. É bem provável que o meu testemunho, o testemunho que eu der perante a minha casa, perante o meu andar na presença de Deus, vai espelhar alguém, mas sem a presença de Deus na sua vida, você não consegue ser crente. Você só consegue ser crente se você tiver a presença, tiver na presença, buscar a presença. Como diz a mensagem aqui. A única acessão possível a respeito. O batismo pessoal no Espírito Santo. Vemos no livro de Atos o dom do Espírito Santo sendo conscientemente desejado, buscado e recebido. É como nós aceitar a Jesus, nós temos que desejar, buscar e aceitar a Jesus Cristo. A mesma coisa são os dons espirituais. Nós temos que sentir em seu coração, em nossos corações, a vontade e o desejo de aceitar a Jesus Cristo. Porque Jesus já nos aceitou. E todo dia Ele está na porta do nosso coração, batendo, pedindo para entrar.
Ele quer só que você abra. Jesus não entra na minha vida. Jesus podia muito bem entrar na minha vida, resolver todos os meus problemas que no dia a dia eu tenho passado, que eu tenho dito, Senhor, me ajuda, Senhor, nos meus problemas. Jesus poderia muito bem resolver a minha situação, a tua situação, a nossa situação. Mas Jesus não vai resolver dessa forma. Jesus quer que nós busquemos. Jesus quer ver o nosso esforço. Jesus quer ver o nosso sacrifício. Jesus poderia muito bem, eu vou resolver a situação do meu servo. Eu vou organizar a vida dele, eu vou mudar o rumo da história dele. Jesus muda sim o rumo da minha e da sua história. Mas eu quero te dizer, para você, que como Jesus foi preparar o lugar para mim, para você, Ele quer que você se esforce e busque a face dele. Buscar a face de Jesus é se arrepender dos seus pecados, renunciar às coisas mundanas. Meus amados, eu quero dizer para vocês que as coisas mundanas são boas. As coisas do mundo são boas. Mas para o mundo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós somos separados das coisas mundanas. Nós temos que se separar das coisas mundanas, para que Jesus venha e habite em nós. O Espírito Santo venha e habite em nós. Eu quero dizer para você que muitas das vezes fica aí na dúvida, se decida enquanto há tempo a respeito de aceitar a Jesus. Sabe por quê? Em determinados momentos da minha vida, o Senhor enviou pessoas para que eu me arrependesse dos meus pecados, para que eu aceitasse a Jesus. Meus amados, mas muitas das vezes eu não quis. O Senhor enviava pessoas para me chamar. Vamos aceitar a Jesus, Jesus te ama. Jesus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Meus amados, eu não sabia ler, eu não sabia como eu ia um dia dizer essa palavra, levar essa mensagem para alguém. Mas no dia que eu caí em uma situação difícil, que eu não tinha mais nada nem ninguém, eu dizia em meu coração, Senhor, se tu somente me resgatar, se tu somente me ajudar, quando eu sair desse charco de lodo, Senhor, quando o Senhor me tirar desse charco de lodo, eu vou levar a tua palavra, Senhor. E de repentemente, algo me tocou em meu coração que, a partir daquele momento, as coisas foram mudando de uma forma a qual eu não entendia. Mas eu via as mudanças, as coisas mudando de redor de mim. Eu via os acontecimentos, as coisas sendo colocadas no seu devido lugar. E eu não as entendia. E as coisas se encaixando no seu devido lugar. Até que eu fui parar em um determinado local, a qual lá tinha pessoas que levavam a mensagem de Deus. E aquelas pessoas, ao trazer a mensagem ao meu coração, eu senti o desejo de todos os dias estar ali, ouvindo a mensagem.
Então eu me sentava perto das pessoas, alguns iam falar das coisas que não agradavam a Deus, e do outro lado aquelas pessoas que iam falar de Jesus. Daí então eu fui vendo que Jesus tinha planos, tinha propósito na minha vida. Quando foi um dia, um irmão me deu a oportunidade de eu falar um versículo. Quem quisesse falar um versículo. Isso era só uma Bíblia para todos que ali se encontravam. Aí a Bíblia ia passando de mão em mão para quem quisesse deixar um versículo. E eu tinha sempre um versículo no meu coração que eu sempre ouvia falar esse versículo e eu tinha o desejo de aprender a falar um versículo, falar algo para Deus, deixar algo para Deus, para que aquilo, para que Deus viesse fazer algo na minha vida. E naquele dia, um versículo a qual eu deixei naquele dia era um versículo que eu tinha ouvido, mas eu não sabia como eu ia deixar aquele versículo. Mas mesmo assim, gaguejando a primeira vez, pegar a Bíblia e ler um versículo, eu digo, eu não sei ler, mas eu vou tentar aqui. Aí eu li o versículo Isaías 60, versículo 1, onde diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Meus amados, foi só esse o versículo que eu li naquele dia. E aquelas pessoas se maravilharam naquele versículo. Aí, depois daquela palavra, quando nós sentamos, um irmão falou, disse: irmão, você disse que não sabia ler, mas você sabe. Você pode ler a palavra. Daquele dia em diante, sempre que eu tinha a oportunidade, eu lia a palavra de Deus. Sempre quando os irmãos paravam de ler a palavra, eu pedia a Bíblia para mim ler. Aí eu fui lá para Eclesiastes 3, onde a palavra diz que é para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E aquele tempo ali era um tempo a qual o Senhor tinha preparado para mim. Aquele tempo não era para minha derrota. Aquela situação não era para minha derrota. Aquela situação era um recomeço de uma nova história. Onde eu dizia que a minha vida tinha acabado. Chegou o irmão e disse: a vida que Jesus preparou para ti está apenas começando. Não abra sua boca e diga besteira, não, irmão. A vida que Jesus preparou para você está apenas começando. E de lá para cá eu tenho visto o Senhor trabalhando, o agir de Deus na minha vida, o trabalhar de Deus na minha vida. Eu preciso mudar muito ainda. Eu preciso mudar muito. E eu conto com a sua oração para que Jesus venha mudar o meu coração, a minha mente, o meu modo de viver em Cristo Jesus. Eu preciso dar mais de mim, aquele que me tirou de onde eu não esperava sair. E eu conto com a sua oração para que Jesus venha me dar mais força para que eu possa fazer mais para o Senhor. Eu não venho aqui trazer essa palavra a fim de me engrandecer, não. Eu venho trazer essa palavra aqui, consequentemente, quase todos os dias. Tem dias que eu não faço, que eu não trago essa mensagem. Mas eu venho trazer essa mensagem aqui por gratidão. Porque o Senhor me tirou de onde eu não pensava sair. De onde eu não imaginava sair. Daí então nós
voltando aqui na mensagem, referente ao versículo 39 do capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. A vós, a vossos filhos e a todos. Aleluia. A promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecostes, mas também para todos os que crescem em Cristo durante toda esta era. Olha, meus amados, a palavra diz que o batismo não foi só para aqueles que estavam lá no dia de Pentecostes, mas foi para todos daquela era. E vós, os ouvintes de Pedro, a vossos filhos, a geração seguinte, a todos os que estão longe, e a terceira geração, e as saber subsequência. O batismo no Espírito Santo com o poder que o acompanha não foi uma ocorrência isolada, sem repetição na história da igreja. Não cessou com o Pentecostes, nem com o fim da era apostólica. E o direito, mediante o novo nascimento de todo crente, buscar, esperar e experimentar o mesmo batismo no que foi prometido e concedido ao cristão. Glorificado seja Deus. Meus amados, é muito lindo ouvir essas mensagens. Ouvir Jesus falar diretamente aos nossos corações. Né? Referente aqui ao versículo 40 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ninguém pode ser salvo se não abandonar a perversidade e a corrupção da sociedade contemporânea. Ninguém pode ser salvo, meus amados, se não abandonar os caminhos mundanos, se não abandonar as festas, as farras, os pecados. Meus amados, mesmo diante do que nós vemos e vivemos hoje, nós vemos cada dia mais as pessoas fazendo festa, fazendo farra, mesmo sem condições. Você vê que o esforço de pessoas se afundar no álcool é grande, se afundar nas drogas é grande. Mas pouco é o desejo de buscarem a Deus. Meus amados, por isso que evangelizar é preciso. Por isso que Jesus pediu, ide por toda parte e pregai o meu evangelho. Meus amados, a seara é muito grande. O povo perdido são muito grande, mas os ceifeiros, pessoas para evangelizar, são poucos. São poucas as coisas que fazem para evangelizar.
Os políticos dão oportunidade para muitas coisas, mas eles não fazem nada para apoiar a igreja do Senhor a evangelizar. Meus amados, o evangelista, ele era para ter algo, mas você vê que a maioria das pessoas que evangeliza, eles trabalham e quando tem um tempinho eles vão evangelizar. Para você ver as dificuldades que é. Talvez se uma pessoa trabalhasse apenas aí meio período, e meio período ele evangelizasse, as coisas eram diferentes. Eu tenho um propósito com Deus de dizer, de levar essa mensagem. Aonde quer que eu for, aonde quer que eu vá, eu falo do amor de Jesus. Sem contar que nesse canal aqui no YouTube eu levo essa mensagem. Lá no TikTok, no Quai, no Facebook, no Instagram. Eu compartilho essa mensagem. E ainda é muito pouco que eu faço para o que Jesus fez na minha vida. É muito pouco o que eu faço pela grandeza que Jesus fez na minha vida e faz todos os dias. É muito pouco. Aleluia. Todos os novos crentes devem se ensinado a romper com todos os maus companhias. Renunciar o mundo ímpio. Unir-se com Cristo e seu povo. E dedicar-se à obra de Deus. Dedicar-se à obra de Deus. No versículo 42 de Atos Apóstolos, a palavra ainda vem dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Meus amados, as pessoas se juntavam por amor de Jesus, por amor da sua palavra. Porque só em Jesus há salvação. Em um determinado momento, as pessoas, os seguidores de Jesus estavam se afastando. Jesus perguntou se eles queriam se afastarem também, queria desviar-se também dos caminhos dele. Aí um deles foi lá e disse: Senhor, para onde iremos se tu tens a palavra? Como hoje não é diferente, meus irmãos. Só Jesus Cristo cura, liberta e salva. E eu sou prova viva disto. Eu vivi afundado no álcool. Eu precisei pagar um preço muito alto pela consequência do pecado. Eu precisei pagar um preço muito alto por minha desobediência a Cristo Jesus. Porque Ele tinha me escolhido e eu não queria escolher Ele. Eu não queria escolher a servir Ele. Mas eu precisei cair em situação difícil para que eu aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Para que hoje eu esteja aqui, alegre e feliz pelo que o Senhor fez e faz na minha vida. O Senhor tem feito tantas maravilhas na minha vida, que mesmo diante das afrontas do inimigo, mesmo quando o inimigo me afronta, ele não consegue me tirar do sério. Porque o meu Deus tem me sustentado. E eu peço a presença do meu Deus todos os dias, para que Ele venha me dar sabedoria, para que eu não volte para o charco de lodo. O inimigo usa pessoas
para querer que eu volte para o charco de lodo de onde eu me encontrava. Mas Jesus é maior do que tudo e do que todas as coisas. Daí então, quando eu me sinto desorientado, eu paro, penso e saio. Sabe por quê? Porque o inimigo quer ver a minha ruína, o inimigo quer ver a minha queda. Mas Jesus tem me sustentado. E para a honra e a glória do meu Deus, eu estou aqui de pé. Eu glorifico ao meu Deus por eu estar de pé na presença deles. Até aqui me usou o Senhor nessa mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 37 ao 47. São 10 versículos a qual o Senhor fala a respeito às primeiras convenções. Meus amados, as primeiras convenções foram quase 3.000 pessoas. Convenções a qual o dia de Pentecostes era o batismo no Espírito Santo. Quase 3.000 pessoas foram batizadas, foram cheios do Espírito Santo. E se você aí tem um desejo no seu coração de verdadeiramente abandonar as coisas mundanas e servir a Jesus Cristo, Ele está de portas abertas para te receber. Todos os dias Ele bate na porta do seu coração pedindo para entrar. Para Ele te dar aquilo que você nunca conseguiu. Eu quero dizer para você que a vida no mundo, existe um vazio que nada nem ninguém pode preencher. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vemos aquele vazio preenchido. E nós vemos a cada dia que nós faz algo para Jesus, nós vamos sentindo em nosso coração o desejo de fazer mais. Porque quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente, o desejo de nós servir a Ele é muito grande. E no decorrer do tempo, se nós continuar firme, o nosso desejo vai aumentando cada dia mais. Um dia que me dá tristeza é o dia que eu não posso ir para a igreja. Eu fico triste. Sabe por quê? Porque se nós agradecêssemos a Deus o que Ele faz por nós, nós estaríamos na presença dEle todos os dias, louvando e glorificando a Deus por tudo. Meus amados, já pensou se Jesus voltar para mim, para você, nós que somos evangélicos, nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, já pensou se Jesus voltar para nós no momento que nós não fomos para a igreja por causa de uma discussão, por causa de um desentendimento? Você já pensou se Jesus voltar para nós naquele momento? A tristeza, a dor de poderia nós estarmos na casa do Senhor. E muitas das vezes demos lugar a Satanás. O que Satanás quer que venha destruição, que venha discussão, que venha briga, que venha contenda dentro das casas. Satanás quer isso, meus amados. Não dê lugar, pelo amor de Deus. Que nós não demos lugar. Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer ver a destruição. Ele quer ver nós voltar para a lama de onde nós estávamos, servindo a Ele. Por isso que há contendas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro das nossas famílias. Porque o inimigo, ele quer que nós voltemos para o charco de lodo que nós nos encontrávamos. Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. É uma mensagem muito linda. Ela vem falar do dia de Pentecostes. Aquele que aceita Jesus Cristo e tiver o desejo no seu coração de ser batizado, será batizado com água e no Espírito.
e com o Espírito. Porque a obra de Jesus ele faz completa, ele não faz pela metade. Jesus não faz nada pela metade. Às vezes não ocorre no seu determinado momento, mas no momento dele tudo vai se encaixar conforme ele determina. As coisas de Jesus não é pela metade. As bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é completa. Jesus não dá a bênção pela metade. Jesus dá a bênção além daquilo que nós pedimos a Ele. Querido e amado Deus, Pai maravilhoso, Deus da glória, até aqui me usou o Senhor, meu Pai. Então, meu Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado pela vida, obrigado por tudo, meu Pai. Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem contenda, chega nas casas onde tem enfermidade, Pai. Abençoa os meus vizinhos, abençoa aí todos eles em nome de Jesus. Abençoa as casas que tem contenda, que tem enfermidade, meu Pai. Abençoa e proteja a todos em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o lar dos idosos, a casa de apoio dos idosos, meu Pai. Abençoa o Hospital do Câncer, meu Pai. Abençoa aquelas criancinhas que se encontram enfermas, meu Pai. Abençoa os idosos. Oh, meu papai querido, abençoa aquele pai, aquela mãe, aquele filho que vê aquela pessoa enferma e não pode fazer nada, meu Pai. Dê força, dê sabedoria. Papai querido, chega nos hospitais, meu Pai, onde tem pessoas entubadas, onde tem pessoas desenganadas, Pai. A última palavra é a tua, papai querido. Amém e glórias a Deus.